Ei, gente, hoje já fui na praia, já andei na praia, agora eu estou indo almoçar, eu e José. Ei, José, fala oi aí. Oi. Cadê seu óculos, José? Então, tá Esse José é meio mal-humorado, gente, mas ainda bem que eu sou bem-humorada. Tem sol não, só tem um nublado. Gente, e aí? Nós vamos falar hoje, sabe sobre o quê? Maconha sativa e maconha indica, cannabis. Eu resolvi explicar um pouquinho isso para vocês. Nós estamos vivendo a era que as pessoas estão fazendo uma apologia ao uso da maconha, né? E eu estou fazendo essa segunda pós em neurociência e eu tenho aprendido muito sobre o uso das drogas, né? Que hoje as pessoas, os usuários de drogas, nós estamos fazendo um ciclo ao contrário. Os usuários das drogas lícitas ou ilícitas são aqueles que chegam a um ponto que vai ter que fazer a internação compulsória, né? Igualzinho a 300, 400 anos atrás, quando fazia também a internação compulsória das pessoas que tinham surtos psicóticos. E nós percebemos que existe uma apologia ao uso das drogas ilícitas, principalmente a maconha, porque muitas pessoas falam que é relaxante. É relaxante, não é mentira que não seja relaxante. É relaxante, mas ela também destrói os neurônios, destrói várias conexões neurais, principalmente até 21 anos, quando está em formação a conexão neural do adolescente, está se formando, porque até 25 anos é categorizado adolescente para o uso psicológico. Agora, para a neurociência, a adolescência é até 21 anos, porque quando fecha a conexão toda, a construção do cérebro. Então, quantas pessoas começam a usar a maconha, né? Porque a gente percebe que o uso das drogas ilícitas tem a ver pelo Winnicott, esse psicanalista Winnicott, a construção é do Winnicott, que eu vou falar agora. A ausência da mãe, da função paterna, da função materna, desculpa. Não a mãe literalmente, mas a função materna. O ser humano precisa da função materna e precisa da função paterna. A construção da função materna vai fazer ele se constituir de tal forma que ele não precisa ir para o uso da compulsão de dependência química. E pelos estudos científicos tem sido comprovado que muitas pessoas que fazem uso da maconha, da cocaína, que é excitatória, né, que gera dopamina, a maconha é inibitória. E é o crack, né, que também é excitatória. O crack é a escória da maconha, é o resto da maconha, é o lixo da maconha. Falando de uma forma bem simples, né, pra gente entender. Então, cada vez mais eu fiz essa aula online ontem de uso da maconha e toda a aula começa estudando a esquizofrenia. E eu pensei no início, por que eles estão explicando a esquizofrenia para poder chegar no final e explicar o que é a maconha, a cannabis? Aí fala da cannabis, fala o uso medicinal, o uso que gera dependência química, e foi exatamente isso. É um dos 4 fatores que faz a pessoa ter o surto esquizofrênico, e depois que tem o surto esquizofrênico é caracterizado como esquizofrenia, que a pessoa tem esquizofrenia, porque só vai ter o surto porque você é esquizofrênico. Então, o uso da droga ilícita chamada maconha. Gente, é tão sério isso. Ou o uso da cocaína também, porque é comprovado que a esquizofrenia, você tem um surto esquizofrênico por causa do uso exagerado, a produção exagerada da dopamina. Por isso que você começa a ter delírio, alucinações. Gente, é assustador estudar a neurociência. É assustador porque quando a gente vai para a realidade do dia a dia, 80% dos jovens hoje em dia já experimentaram maconha. É assustador. Alguns não se tornam dependentes químicos, porque ainda não tem a explicação por que alguns se tornam, outro não. Eu penso que é muito pela essa construção da função materna, passeando pela psicanálise. Então, existe a diferença de maconha sativa e maconha indica. A maconha sativa é aquela que cresce mais alto e dali que vem o remédio, da sativa que vem o remédio. A maconha indica, não. É essa do pode crer, dos usuários pode crer, de forma recreativa, né? Que de recreativa não tem nada. Então, para liberar a maconha, não é do jeito que a gente está pensando. É muito mais sério. Não é do jeito que a gente está pensando. É muito mais sério. A gente tem que fazer um estudo mais sério para entender. E se você, por um acaso, usa maconha, eu sugiro você parar.
Mesmo que te dê uma onda legal, que você use só sábado à noite para relaxar, ou segunda à noite para você que ficou tenso porque você não dá conta do seu trabalho, porque vai destruir algumas questões do seu cérebro. E se você começou a usar com 12, 13, 14 anos, que é a idade que as pessoas às vezes começam a usar, e vão ficar dependentes o resto da vida. A gente tem que se esforçar para parar, sabe? É muito sério, é angustiante, é desesperador saber que hoje tantas pessoas estão na rua, jogadas na rua pelo uso do crack, pelo uso exagerado do crack. Quantas pessoas estão usando o crack de uma forma exagerada, e com isso nós percebemos, está se voltando, fazendo um ciclo ao contrário. Há 300 anos atrás, quando a gente tinha que internar de forma compulsória as pessoas que tinham a doença mental. Aí depois passeou-se a figura do hospício, o hospital psiquiatra, não existe mais. Eles eram separados da cidade, eles tinham muro altos para separar quem não tinha o normal do anormal. E uma coisa... Deixa eu só entrar aqui, gente, rapidinho. Oi, eu sou a Peppa. Venha conhecer a minha casa na Praça Central. Então, é muito sério, sabe? Eu, quando fiz essa aula essa noite, que eu fiz essa aula de esquizofrenia e a maconha, o título da aula era esse, dado pela PUC do Rio Grande do Sul. É online que eu tô fazendo, dada pelo Murray, o Robin Murray, psiquiatra que é conhecido no mundo todo. Gente, se você tem filho, seja mais presente. E se você não tem alguém para te ajudar na construção da função paterna ou da função materna, divida esse cuidado com você mesmo. Você pode fazer a função paterna e função materna. Você pode ocupar as duas funções. Você consegue. O ser humano não precisa de pai e mãe. O ser humano precisa de função materna e função paterna. E o Winnicott, se você quer entender isso, leia um pouco o Winnicott, o psicanalista Winnicott. Você vai entender que é ele que fala que a falta da função materna acaba fazendo você sendo um dependente químico. Analisa na sua vida se você é um dependente químico, se você tem a falta realmente. Mas eu vou te dar uma bela notícia, Existe como parar. Só depende de você. Existe como parar. Existe como você parar qualquer coisa se você decidir. E se você decidir, você procura ajuda. Procura ajuda de um psiquiatra, procura ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, para você entender essa falta que está dentro de você. E a falta vai fazer você, quando você é muito jovenzinho, você usar a maconha. A maconha, ela não é desse jeito que as pessoas pensam. A maconha medicinal é a maconha que vem de uma planta chamada sativa, cannabis, né? Porque maconha é o nome genérico, maconha é o nome popular, a cannabis. Nós temos a cannabis sativa, que é a que cresce alta, que dali vem os componentes medicinais que o nosso general Vilas Boas vai até usar para reter um pouco dessa doença degenerativa que ele tem. As pessoas estão usando quando ela tem mal de Alzheimer. E a maconha quem indica é essa do baseado, do marihuana, e existe uma diferença muito grande. Então, procure entender isso. E se você é um usuário de maconha, por favor, não faça crítica, não, pela crítica. Eu estudei essa noite, eu já sabia disso, que ano passado eu fui num congresso de neurociência pelo Albert Einstein, e lá foi explicado isso por um cara que dá palestra no mundo todinho. Mas é tão sério que tem uma matéria nesse curso que eu estou fazendo de pós-graduação em neurociência pela PUC, lá do Rio Grande do Sul. E essa PUC pelo Rio Grande do Sul, ela é fantástica, eu estou encantada. Essa noite eu estudei até quase 3 horas da manhã. Hoje eu tenho que estudar de novo, eu vim aqui almoçar com meu marido, com meu filho e minha nora, mas a gente de tarde eu vou de novo continuar a aula, que eu tenho que fazer prova dessa matéria quarta-feira. Ó, passando o saber que eu aprendi e que eu estou aprendendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem filho, se responsabilize. Seja você a função materna e a função paterna. Se você não tem o parceiro ou a parceira perto, mas seja você. Entenda que aquele ser humano, ele não pediu para nascer e ele veio para a Terra pela sua responsabilidade. Então a gente tem que ter uma responsabilidade com esse ser humano para ele não ser mais um dependente químico, tá bom? Beijo no coração. Tchau, gente.